Olá, eu sou a Regiane Oliveira e hoje eu vim gravar esse áudio para falar de alguns assuntos que essa semana foram como uma avalanche assim na minha frente. E em respeito e consideração a todos aqueles que vieram me procurar essa semana passada, é que eu estou fazendo esse áudio. E os assuntos que eu vou abordar são a desvalorização pessoal, né, a desvalorização do ser humano, o domínio moral, amor versus relacionamento e o empoderamento feminino. Então são esses assuntos. E eu quero começar falando assim, que nós vivemos num contexto histórico-social de consciência coletiva, de desvalorização do ser humano. Desde que a história da humanidade ela começou, nós entramos num processo de coisificação do ser humano. E aqueles que eram mais fortes, eles dominavam os mais fracos e determinavam as suas vidas, pressupondo qual seria o seu destino e como que essas pessoas deveriam viver as suas vidas. E desde então esses domínios eles vêm fazendo distinções, distinção do belo para o feio, das mulheres para os homens, distinção das raças, distinção de cor, distinção de sexo, de meio social, de rico para pobre, distinção de qualquer tipo de deficiência, distinção de pensamentos, de credos, de religiões, distinção de filosofias, enfim. E muitas vezes nessa concepção, muitos achavam que dependendo do ser humano, nem deveriam ter vida, nem deveriam ser humanos, porque não eram seres humanos de verdade, né? E sim coisas. Assim é que se deu o processo de coisificação do ser humano. O ser humano deixou de ser um ser humano e passou a ser uma coisa qualquer, que não precisa viver e que não precisa de mais nada, que qualquer coisa serve. E nesse processo histórico de domínio, nos caracterizamos pela consciência coletiva, né, criada dessas memórias de anos e séculos de domínio e de opressão. Então, nós estabelecemos para a nossa sociedade também, além da coisificação do ser humano, nós estabelecemos o contrato social, um processo histórico depois um pouco mais recente, né? Que é o contrato social, o matrimônio. E esse contrato social é que viria agora estabelecer que um ser humano normal é aquele que intensifica o seu sexo para a preservação da espécie. Que o ser humano normal é aquele que se relaciona com apenas o sexo oposto, com a indulgência da igreja e da religião, como apoiadores da vontade de Deus, né? Então, até aqui nós chegamos nesse processo de contrato social e foi onde nós mistificamos a figura de Deus, né? Essa mistificação da figura de Deus homem, de Deus Pai, o Deus soberano, aquele que tem vontade suprema, aquele que decide que decide todas as coisas, aquele que julga, aquele que pune, aquele que condena. Então, é o contrato social que estabelece o matrimônio como abençoador do casal, como a única saída para uma união correta, uma união que seria a vontade do Deus Supremo. E esse contrato social, que em conjunto com o histórico de desvalorização do ser humano, a mistificação de Deus e a consciência coletiva, é que torna o homem o provedor da família, o que tem o poder sobre seus filhos, a sua esposa, né? E junto com esse poder estabelecido pelo contrato social, todos os demandos que nós vemos até hoje é que se configuraram dali. Assim nasceram as violências, a violência moral, a violência psíquica, a violência emocional, até a violência física. E nessa consciência criada através dessas várias violências, foi retirado da mulher o seu empoderamento, né? Assim como foi retirado do ser humano a sua integridade moral em várias áreas. Então a mulher passou a acreditar
toda a sociedade, na verdade, não só as mulheres, mas todo um contexto social passou a acreditar que para ser uma mulher completa, a mulher precisa ter um homem ao seu lado, precisa estar acompanhada, precisa estar protegida, precisa ser amada, aceita, precisa ser tudo isso em relação ao homem para que ela seja mais feliz. Então, quando a mulher encontra um homem que aplique o mínimo de carinho, o mínimo de atenção em relação ao que na verdade todas as pessoas deveriam ter com todos os seres humanos, mas quando ela encontra um homem que aplique isso, o mínimo que seja, então a mulher acha que está ali toda a sua vida. E ela entrega a vida e o seu poder pessoal nas mãos de outra pessoa, no caso, o homem. Mas isso é porque vem de uma consciência coletiva, né? Uma consciência de medo, porque a mulher sente medo, sente opressão, a retração, a falta de poder pessoal. Então, diz que tudo isso é porque ama muito, porque ama demais, porque não vive sem. E aí o que acontece? As mulheres elas são traídas e se sentem abandonadas, sentem-se feias, sentem-se diminuídas, sentem-se menor. Elas sofrem, mas elas perdoam. E perdoam, mas não aquele perdão do ser, é aquele perdão para que volte a ser a vida como era e o que na verdade não vai voltar a ser, porque elas perdoam e dizem, elas racionalizam o relacionamento infeliz e esgotado e aquele relacionamento que está falido, dizendo que são bons homens, racionalizando. Mas, e não que não sejam bons homens, né? E não que eu estou dizendo que em muitos relacionamentos não deva se voltar atrás, não que eu estou dizendo que não se deva perdoar uma outra pessoa, mas o que nós não podemos permitir, o que uma mulher não pode permitir, é a racionalização de uma vida, permitir que o medo, que a carência emocional lhe tirem o que é seu por direito, que é o seu poder pessoal, que é o seu empoderamento, o poder de ser você mesmo, o poder de você ser um ser humano íntegro, um ser humano que se ama, que se respeita, né, que se quer bem, um ser humano que não permite que ninguém venha ultrapassar os limites com você, os limites que lhe venham constranger, que lhe venham tirar seu sossego, a sua paz, o seu poder de decisão e de realização sobre a sua própria vida e a sua felicidade de estar com você mesmo. Então é compreender todo esse processo histórico, toda essa consciência coletiva, todo esse mal enclausurado dentro, mas que representa fora, e não deixar isso acontecer, né? Entender e compreender, refletir sobre tudo isso e colocar na sua vida.